Olá a todos, meu nome é Arthur Furtado, sou professor de Língua Portuguesa e Literatura. Sejam bem-vindos ao canal Caligo, canal de literatura gótica. Este é o quarto vídeo da nossa série sobre o poeta Álvares de Azevedo. Agora no mês de setembro de 2021, ele está completando 190 anos do nascimento do poeta. Ele nasceu em 12 de setembro de 1831, então há 190 anos. Estamos comemorando então o nascimento dele e também o lançamento do meu livro, O Poeta Maldito e a Rainha da Noite. Ele está aparecendo aqui no fundo, cujo protagonista é o próprio Álvares de Azevedo. Nos vídeos anteriores, nós vimos um pouquinho sobre a infância e o começo da adolescência do poeta, falamos sobre a chegada dele em São Paulo, a visão que ele tinha de São Paulo, e também falamos um pouco sobre a vida de estudante, né? A vida estudantil do poeta por aqui, e também sobre os dois melhores amigos dele, Bernardo Guimarães e Aureliano Lessa. E hoje nós vamos então entrar aí nas polêmicas sobre qual seria o caráter verdadeiro do Álvares de Azevedo. Tem um livro do Wildon Rocha, ele está até aqui comigo, que ele fala, né? Álvares de Azevedo, anjo e demônio do romantismo. E essa dualidade se repete nos biógrafos, né? Alguns biógrafos veem o Álvares de Azevedo como um menino puro, virginal, recluso, que pouco vivenciou a realidade, a vida estudantil de São Paulo. Outros caminham para o extremo oposto, vendo Álvares de Azevedo como um Lord Byron dos trópicos, né? Então, um estudante devasso, adepto das orgias, das farras, das patuscadas, da bebedeira, né, que se relacionaria com várias mulheres. Então, você tem os dois opostos nas biografias do Álvares de Azevedo, a mesma coisa com relação à sociedade epicureia. Ela não teria existido, ou ela existia e era um antro de pecadores, né, de adeptos de orgias. E uma parte da historiografia literária que vem caminhando para um meio termo, né, que realmente eu me encaixo também nessa vertente. O Álvares de Azevedo era um estudante normal, tímido, inteligentíssimo, estudioso, mas que tinha uma vida normal de estudante. Então, é sobre essas três vertentes que nós vamos tratar um pouquinho hoje. Essa dualidade, a qual nós estamos comentando, ela aparece na obra principal do Álvares de Azevedo, que é a Lira dos 20 Anos, né? A primeira e a terceira parte da Lira dos 20 Anos, elas estão sob os auspícios do Ariel, que é uma entidade benfazeja, é uma entidade que transmite pureza, equilíbrio, né? Sentimentos puros. Nessas partes da Lira dos 20 Anos, nós vemos um poeta ali que sempre está de olho na sua amada, em uma mulher idealizada, uma donzela virginal, linda, inalcançável, e ele fica naquela atitude de adoração à distância. E aí um dos poemas aqui ele comenta, né? Fui um doido em sonhar tantos amores. Que loucura, meu Deus! Em expandir-lhe aos pés, pobre insensato, todos os sonhos meus. E ela, triste mulher, ela tão bela, dos seus anos na flor, por que havia sagrar pelos meus sonhos um suspiro de amor? Um beijo só, eu não pedia senão um beijo seu, e nas horas do amor e do silêncio, juntá-la ao peito meu. Então, nessas partes da Lira dos 20 Anos, esse amor idealizado, muito puro, juvenil, e na segunda parte, que é dedicada não ao Ariel, mas ao Caliban, que seria uma entidade mais carnal, pecaminosa, das festas, da vida real, do prazer carnal, aí surge um outro poeta. Já um amor, surge o poeta da noite, da festa, da orgia, da bebida, do charuto, e um amor mais concreto, mais carnal, mais realizável, não com aquele distanciamento das outras partes. E aí um poema muito, muito conhecido,
daquela parte spleen e charutos do Líria dos 20 anos, Meu Anjo. Meu anjo tem um encanto, a maravilha, da espontânea canção dos passarinhos. Tem os seios tão alvos, tão macios, como o pelo sedoso dos arminhos. Triste de noite na janela vejo, e de seus lábios o gemido escuto. É leve a criatura vaporosa, como a frouxa fumaça de um charuto. Então ele vai fazendo essa junção do anjo com a mulher vaporosa, né? E vai trazendo elementos da vida dele de estudante, né? A bebida, o charuto, o vinho espanhol, etc. Então nós temos esses dois lados, aparecem em vários momentos. Do lado Caliban, né, que são aqueles que vêm o Álvares de Azevedo como um Lord Byron dos trópicos, né? Nós temos o Noite na Taverna, né, onde ele fala de orgias, de bebedeira, de crimes, né, de aventuras para lá de duvidosas, né? E aí os personagens, por exemplo, nós temos o Sofier, né? Ele fala, né? Um ano depois voltei a Roma. Nos beijos das mulheres nada me saciava. No sono da saciedade me vinha aquela visão. Uma noite, e após uma orgia, eu deixara dormida no leito dela a Condessa Bárbara. Né? Então, sempre essa questão de orgia, de muitas mulheres, de crime, de bebedeira, etc. Então, nós temos Noite na Taverna, nós temos o Macário, um dos personagens é o próprio Satã, não precisa falar mais nada. Nós temos a segunda parte da Líria dos 20 anos, nós temos as lendas envolvendo a sociedade epicureia, né? Então, por exemplo, uma das lendas mais famosas é uma festa absurda que eles teriam feito lá no cemitério, onde eles teriam contratado uma prostituta e teriam coroado essa prostituta como a rainha dos mortos, numa cerimônia super extravagante, né? E as descrições das cerimônias e das festas da sociedade epicureia são muito escandalosas, né? Então, muita bebedeira, muito charuto, eles faziam, eles cantavam músicas provocativas, bestialógicos, faziam algumas apresentações de peças de teatro de maneira muito jocosa, imitavam animais, decoravam o lugar onde eles faziam as festas com morcegos, com sapos, com insetos, com aranhas. Então, tem toda uma série de eventos que nós não sabemos se aconteceram ou não. Como eu falei nos outros vídeos, nós nem sabemos se existiu de fato a sociedade epicureia e se o Álvares de Azevedo e os amigos dele participaram efetivamente dela. Né? Então, tem toda essa questão. E as histórias também de bebedeira, que eles iam ao cemitério, que eles bebiam nas caveiras, como o Lord Byron faria lá na Inglaterra, beberiam vinho nas caveiras, etc. Então, esse é o lado daqueles que defendem que o Álvares de Azevedo era o devasso, era o demônio. Por outra, do santo, do anjo, do estudante puro, nós temos, como nós vimos agora, a primeira e a terceira parte da Líria dos 20 anos, e nós temos o histórico, em grande parte, do Álvares de Azevedo, né? Um rapaz tímido, introspectivo, de poucos amigos, que estudava demais, então ele estudava muito, era o melhor aluno da academia, ele lia muito, assim, tinha um conhecimento enciclopédico absurdo, ele escrevia bastante, ele teve que produzir toda a obra dele praticamente dos 16 aos 20 anos, né? E, então, ele não nem teria tanto tempo assim para tanta bagunça, né? E nos poemas, nas atitudes, muitas vezes ele demonstra um certo desconforto, um certo receio, muita insegurança em se aproximar das moças. Né? Então, ele dança com as moças dos bailes, mas ele sempre muito tímido. Né? Então, aí não tem como ele ser aquele Caliban, né, se ele tem toda essa timidez, toda essa introspecção. Particularmente, eu entendo que a verdade está no meio termo, porque a sociedade epicureia pode ter existido, mas como era uma brincadeira dos estudantes, né? Não era para ser levado a sério.
era uma provocação, uma brincadeira como as estudantadas. Eles faziam festas, eles se encontravam, eles bebiam até tarde da noite juntos, como qualquer estudante faz. Essa bagunça só às vezes ganhava um ar de excentricidade, porque na época estava na moda byronizar, fazer coisas que lembravam o Lord Byron, em homenagem ao Lord Byron, que era o grande ícone da juventude. Então, às vezes, essas festas, por exemplo, podiam acabar no cemitério, que ficava ali de frente da casa do Álvares de Azevedo, dependendo da época que ele morou lá. Então, às vezes ganhava um ar de excentricidade, mas era tudo brincadeira. Ele era tímido e ele tinha vergonha, muitas vezes, como tantos rapazes, de se aproximar das moças. Só que, ao mesmo tempo, nós temos muitos relatos dele paquerando. Se eu não me engano, na biografia do Bernardo Guimarães, o Bernardo comenta, que um dia eles foram passear numa chácara e o Álvares de Azevedo, em vez de ajudá-los a colher frutas, ficava paquerando a filha do dono, que, se não me engano, se chamava Adelaide. Então, não era tão santo assim. Ele, nas cartas para a família, ele também comentava que ele dançava com as moças nos bailes. Depois isso vai rareando, porque, como nós já comentamos, vai ser objeto de outro vídeo, do meio da faculdade para frente, o Álvares de Azevedo começa a se fechar. E aí nós vamos tentar especular um pouquinho sobre os motivos disso. Mas teve uma vida normal de estudante. Ele não era tão fechado assim também. Ele tinha amigos, ele era amigo do Aureliano Lessa, do Bernardo Guimarães. Ele se correspondia por carta com amigos como o Luiz, que era um amigo de longa data, como o primo Domingos. Ele tinha uma rede de amizade, se dava bem com a família, se correspondia com a mãe e com a irmã. Não era essa ostra fechada como alguns pintam, tinha admiração por muitas meninas, por muitas moças, como era o caso da Laurita, por exemplo. Também, eu marquei aqui, estou dando uma olhada nas minhas anotações, que ele era o orador da turma. Então, quando tinha uma cerimônia na academia, quem era chamado para ser orador em nome dos alunos? Álvares de Azevedo, inclusive com discursos muito interessantes. No meu livro eu coloquei alguns deles. Você tem, por exemplo, na morte de dois amigos quintoanistas que faleceram, como o Feliciano, quem que vai ser chamado para fazer a oração fúnebre, para se manifestar em nome do corpo estudantil? Álvares de Azevedo. Tudo bem que ele era o melhor aluno da turma, mas se ele fosse dessa timidez que alguns atribuem a ele, uma timidez assim doentia, será que ele teria esse papel? Muito dificilmente. Então, tímido sim, introspectivo sim, mas não um bobo, como alguns o pintam, não uma ostra, mas um rapaz normal, tímido, mas com amizades, com interesses amorosos, e que provavelmente iria se desenvolver se tivesse tido tempo para isso, mas infelizmente ele vai morrer aí com 20 anos, não chegando a completar 21 anos. Então, é por esse meio termo que eu enxergo o Álvares de Azevedo, embora existam biógrafos para todos os gostos. Os biógrafos que eu mais uso, como eu comentei com vocês, é o Wildon Rocha e o Magalhães Júnior aqui também, uma biografia muito interessante sobre o Álvares de Azevedo. Vocês encontram em sebos, Então, eles falam com bastante propriedade sobre o autor. Obrigado por terem me acompanhado até aqui, espero que o vídeo tenha sido útil, que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa. Quem gostou, curte, compartilha, inscrevam-se no canal, para que nós possamos disseminar mais cultura pelo YouTube e pela internet. Grato a todos e até o nosso próximo vídeo aqui nesse canal. Muito obrigado.